Glória a Deus. Amém. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim, motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Jesus já está falando nesses dias aqui. E eu tenho certeza plena que hoje não vai ser diferente. Amém. Você pode tocar quem está do seu lado e dizer assim: Deus vai falar com você hoje. Diga assim: você está preparado? Aleluia. Se você der o glória melhor do que todos os outros que você já deu o ano passado, Jesus vai te pegar como Ele nunca te pegou, amém? Aleluia. Quando nós estamos com fome e sede, é impossível Jesus não fazer algo novo na nossa vida, amém? Quero agradecer o pastor já pela confiança, os obreiros aqui dessa casa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer a vida do Lucas, que foi o canal aí por esse convite para nós estarmos aqui. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo incrível aqui nessa noite, amém? Eu queria que você segurasse na mão desse irmão lindo que está do seu lado, assim, no nome de Jesus. Diga para ele assim: você crê em profecia? Diga para ele assim: no nome de Jesus, eu profetizo que ainda hoje Jesus vai te usar de uma forma poderosa. E assim que esse culto terminar, Ele vai te usar. E você paga a minha janta hoje no nome de Jesus, amém? Profetiza aí, meu irmão, com autoridade, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver alguém com a mão assim, você dá um glória bem alto, que ele vai fazer assim no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui, muito motivado. Eu creio que 2020 vai ser um ano que Deus vai liberar algo poderoso sobre a nossa vida, amém? Você crê nisso, irmãos? Eu quero deixar aqui um abraço da minha esposa. Ela não pôde estar aqui hoje, mas eu quero deixar aqui um abraço para os irmãos dela, a Bispa Ingrid. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus filhos espirituais que estão aqui. Natanzinho que está aqui tirando foto, evangelista Lucas, evangelista Carlos, nosso irmão Antônio, amém? Quero agradecer a Deus pela vida deles que estão me acompanhando aqui nessa noite. E eu queria que você já estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 8. Para quem não me conhece, eu sou o César Tavares, já foi anunciado aqui. Eu sou pastor da Igreja Batista Frutos do Espírito. A nossa igreja sede é aqui em São Paulo. Nós estamos ali na Vila Sílvia, bem pertinho da estação USP Leste. Nós temos a nossa igreja em Peruíbe também, temos nossos projetos missionários. Para a glória do Senhor, nós temos assumido uma responsabilidade, irmãos. E que responsabilidade é essa? De cuidar de tudo aquilo que Jesus ama, amém? Diga para quem está do seu lado: Jesus ama pessoas. Ele ama o órfão, Ele ama a viúva, Ele ama o estrangeiro, amém? E a nossa igreja tem tido essa preocupação missionária, de enviar missionários, de cuidar de pessoas que estão atravessando momentos de dificuldade. A nossa igreja hoje trabalha com um projeto social que alimenta mais de 200 pessoas mensais na casa de recuperação, onde a gente tem visto Deus transformar a vida de centenas de pessoas. Nós temos uma igreja no Chile, uma igreja missionária que tem cuidado de refugiados, e o Senhor Jesus tem, pela sua misericórdia, nos permitido falar do amor dEle, e através do amor dEle alcançar pessoas que estão perdidas, né? Refugiados, pessoas que saíram da Colômbia, da Venezuela, do Haiti, estão sendo ali ministradas, recebendo uma palavra de Deus e tendo a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, amém? O Evangelho de Jesus é poderoso, irmãos, para salvar, transformar e libertar, e nós cremos nisso, e é por isso que estamos aqui hoje. Eu tenho certeza que essa igreja não foi plantada aqui para ser uma igreja só para o bairro, mas o Senhor plantou essa igreja para ser uma igreja para a cidade, amém? É nisso que eu acredito. O Senhor Jesus vai usar a sua vida, e por onde você passar, você vai manifestar a glória dEle, amém? Existe uma igreja que nós frequentamos, e existe a igreja que nós nos tornamos, amém? Ela é diferente, né? Eu sei que você congrega aqui, mas existe uma igreja que você se torna. O Senhor Jesus não nos chamou apenas para nós congregarmos numa igreja, mas Ele nos chamou para sermos igreja, amém? O Senhor Jesus, Ele nos chamou para sermos a mensagem. A pregação é poderosa, irmãos, mas quando nós nos tornamos a mensagem, isso muda a vida de pessoas.
João Batista, ele não tinha um discurso, ele era uma mensagem. E quando nós nos tornamos uma mensagem, alguém vai ser impactado por essa mensagem. Amém? Essa crise que você está passando, essa dificuldade que você está passando, é para que Deus faça você carregar uma mensagem que vai impactar a vida de pessoas. É para que você se transforme numa mensagem que vai mudar a vida do teu vizinho, a vida do teu amigo de escola, a vida do teu amigo de faculdade, a vida das pessoas da tua vizinhança. A mensagem que você carrega transforma a vida de pessoas. Você crê nisso? Esse texto que nós vamos ler, queridos, Êxodo, capítulo de número 8, vai falar a respeito do chamado de Moisés. Deus chama Moisés para um compromisso. Deus chama Moisés para uma tarefa grandiosa, mas também uma tarefa difícil. Só que antes de Deus usar Moisés para impactar pessoas, Deus impactou Moisés. Porque nada vai ser grandioso na nossa vida se não começar com uma grande experiência pessoal. O Senhor Jesus nesse ano, Ele quer te dar uma grande experiência pessoal, porque quando você for marcado por uma experiência em Deus, você nunca vai conseguir olhar para trás. Quando você for marcado por uma experiência pessoal, essa experiência pessoal vai te dar fome para você buscar Deus com intimidade, para você buscar Deus com ousadia. A Bíblia diz que um certo dia, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente ele olha para uma sarça que não se consumia, e olhando aquilo ele ficou assustado, porque deserto é comum o fogo pegar na sarça e logo ela se queimar. Mas quando Moisés começa a olhar para aquela sarça e percebe que ela não se consome, ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente aí. Diga para quem está do seu lado: quando você começar a perceber que alguma coisa está diferente daquilo que você sempre viu, é porque Jesus está começando a manifestar um sinal para se relacionar com você de uma forma sobrenatural. Deus sempre vai usar uma coisa natural para manifestar o sobrenatural, porque quando o natural se manifesta, o sobrenatural vem para trazer uma novidade, para trazer algo que você nunca viu, para trazer algo para marcar a sua vida, amém? Era natural a sarça pegar fogo, mas era sobrenatural a sarça não se consumir. Quando Moisés começou a olhar aquilo, ele começou a se aproximar. E quando ele começa a se aproximar, de repente ele ouve uma voz que diz assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Moisés começou a ficar impactado com aquela voz. Aquela voz começou a entrar dentro dele, aquela voz começou a ministrar o coração dele. E quando ele começou a se aproximar, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o coração de Moisés, e começou a dar para ele uma experiência pessoal, começou a marcar a vida de Moisés, edificar a vida de Moisés, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. E qual era o propósito, irmãos? Usar Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Eu não sei o que aconteceu na sua vida em 2019, mas eu posso te dizer na autoridade do nome de Jesus: tudo que você passou em 2019 tem um propósito em Deus. Tudo que aconteceu na sua vida em 2019 não foi em vão. Todo mundo aqui quer contar um grande testemunho, sim ou não? Só que para que um grande testemunho aconteça, você precisa passar por um grande processo. Todo mundo quer contar um grande testemunho, mas ninguém quer atravessar um grande processo. Para todo grande testemunho nascer, um grande processo precisa acontecer. Talvez 2019 foi um ano de crise financeira para você, é porque 2020 Deus vai te honrar nessa área. Talvez 2019 foi um ano que a enfermidade bateu na tua porta. 2020 vai ser um ano que Deus vai te usar para carregar essa mensagem de cura e transformação. Talvez 2019 foi um ano que você foi traído, passou por processos dolorosos, as pessoas não compreenderam o ministério de Deus para a sua vida, mas 2020 Deus vai manifestar a glória dele através da sua história, e você vai ser um instrumento preciso para falar do nome dele, amém? Eu estou pregando para alguém que crê aqui nessa noite. Você pode levantar a sua mão. 2020, querido, Deus vai te levar para lugares altos, Deus vai te usar com autoridade, e o nome dele vai ser manifesto por tudo aquilo que você faz. Se você crê, por favor, faz um barulho para ele nessa noite. Aleluia. Você está conseguindo entender o que Jesus está falando com você? Antes de Jesus usar Moisés, irmãos, Moisés precisava carregar uma convicção dentro dele. Por que muitas pessoas param no meio do caminho?
Porque ainda não conseguiram construir uma convicção verdadeira dentro de si. Por que muitas pessoas não conseguem avançar no seu propósito? Porque ainda não construíram dentro de si uma convicção de quem ele era em Deus e do que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que quando o Senhor começa a usar Moisés para libertar o povo, nós conhecemos uma palavra muito conhecida, que é a passagem da travessia do Mar Vermelho, amém? A Bíblia diz que Moisés passou a seco com o povo, e depois Deus atrás dele fecha o mar. Algumas pessoas vão dizer que o Senhor Jesus fechou o mar para que o inimigo não pudesse passar para o outro lado, e isso é bem verdade, amém? Mas o Senhor Jesus também fechou o mar para que o povo dele nunca mais pudesse olhar para trás e não pudesse retroceder. Sabe o que eu vim aqui para te dizer nessa noite, querido? 2020 se fechou, 2019 se fechou, melhor dizendo. Tudo aquilo que aconteceu, aconteceu, não vai voltar mais. O Senhor fechou esse ciclo na sua vida. Por quê? Porque está começando um novo ciclo na sua vida, um novo ano. Não é só um novo ano, é uma nova década. Aquilo que aconteceu se fechou, ficou para trás, e agora você precisa olhar para frente, para o alvo que é Jesus. Agora você precisa olhar para frente, para o propósito que Ele tem para a sua história, para o plano que Ele tem para a sua vida, porque o que está lá na frente é muito melhor do que aquilo que ficou para trás. Êxodo 8, versículo 28 diz assim, olha o que diz o texto. Êxodo 8, versículo de número 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiquem ao vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Amém? Vamos repetir esse texto? Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiques ao vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe, e também orai por mim. Amém? Quando o Senhor Jesus começa a estreitar Faraó e pressionar Faraó para libertar o povo de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Moisés foi usado por Deus para dar uma palavra para Faraó. Deus usou Moisés, ele fez os sinais, entendeu que Deus estava chamando ele, e ele agora vai falar com Faraó. Ele diz: o Senhor está pedindo para que você liberte o povo dele. O povo do Senhor não foi chamado para viver em cativeiro, mas o povo do Senhor foi chamado para viver em liberdade. Quando Moisés dá essa palavra para Faraó, Faraó resistiu a essa palavra, mas percebendo ele começa a abrir um pouco o seu coração, e ele começa a liberar condições para que o povo de Deus pudesse sair do Egito. Querido, eu queria que você guardasse algo no teu coração. Se você está anotando, anote isso. Todas as vezes que Deus tiver um propósito para a sua vida, o adversário sempre vai tentar criar uma porta de oportunidade para te confundir. Todas as vezes que Deus estiver traçando um plano glorioso para a sua vida, o adversário sempre vai tentar se antecipar com uma oportunidade que vai te tirar do propósito de Deus. Qual era a ordem de Deus para Moisés e para o seu povo? Sair do Egito, se libertar dessa cultura que não era a cultura que Deus tinha para o seu povo. Mas olha só o que Faraó agora diz para Moisés. Ele diz assim: tudo bem, vocês querem adorar o Deus de vocês, não tem problema, eu vou permitir que vocês adorem o Deus de vocês, só que não precisa ir longe. Eu vou permitir que vocês adorem o Deus de vocês, mas fiquem aqui por perto, não precisa se afastar. Queridos, existe uma vontade que o adversário quer estabelecer para a nossa vida. E que vontade é essa? De que eu e você não consiga ir longe, de que eu e você não consiga prosseguir na nossa fé, que o nosso relacionamento com Deus seja raso, que o nosso compromisso com Deus seja raso, que a nossa intimidade com Deus seja rasa, que a gente nunca consiga avançar diante de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque quem não consegue avançar diante de qualquer problema volta para trás. Quem não consegue avançar diante de qualquer adversidade começa a avaliar se a vida antes era melhor ou se a vida com Jesus agora é melhor. Mas quem é marcado por Jesus, quem tem uma experiência com Jesus, não consegue mais olhar para trás.
não consegue mais abandonar a fé, não consegue se esquecer dos milagres, não consegue se esquecer das experiências, não consegue se esquecer de que ele recebeu o Espírito Santo, de que algo novo está dentro dele. 2020, querido, vai ser um ano que você vai ter tanta experiência com Jesus, que você não vai conseguir olhar para trás. 2020 vai ser um ano de tanta experiência com Jesus, que o Espírito Santo vai queimar dentro de você, e você não vai conseguir olhar para outra oportunidade que não seja ser cheio da glória, da graça e do poder do Eterno. Alassuri que dera baixeira e andarácia. O que Faraó queria? Que eles não fossem longe. Sabe, irmãos, o adversário das nossas almas, ele quer que você venha à igreja, mas não mude a sua vida. O adversário quer que você venha à igreja, mas não pare de beber, não pare de fumar. Ele quer que você venha à igreja, mas não pare de usar drogas, não pare de se prostituir. Por quê? Porque alguém que está na casa de Deus, mas não conseguiu ter intimidade com Deus, é um alvo fácil no momento da dificuldade, é um alvo fácil no momento da provação. É por isso que ele estava dizendo, não precisa ir longe. Por quê? Porque vocês não vão conseguir se desfazer da cultura do Egito. Vai lá, adora o Deus de vocês, depois vocês voltam e vivem a cultura do Egito. Vai lá, adora o Deus de vocês, mas depois voltem para cá e se submetam à vontade de Faraó. Esse era o desejo deles. Mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite, meu irmão. 2020, Deus vai te colocar num outro patamar. 2020, Deus vai te levar além. 2020, Deus vai te levar em lugares que você ainda não conhece. 2020, você vai carregar uma revelação do alto. 2020 você vai carregar uma experiência que vai marcar pessoas. 2020 você vai carregar a glória de Deus, e ela vai se mover através da sua vida com ousadia e autoridade. O enfermo vai ser curado, o drogado vai ser liberto, a pessoa que está desanimada vai se animar. Por quê? Porque na tua boca vai ter uma palavra de avivamento, na tua mão vai ter chamas de Deus, na tua voz vai haver autoridade para transformar pessoas. Só quem está acreditando nisso, por favor, se manifeste de alguma forma para Ele nessa noite. Se é para Jesus, você pode aplaudir a Ele com ousadia. Aleluia. Querido, se você vai à igreja, mas não é transformado, você nunca vai ser o que Deus espera que você seja. Diga para quem está do seu lado, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E qual que é o plano de Deus? Te abençoar com toda a provisão necessária, te usar com toda a autoridade possível, e fazer de você um filho amado, que não duvida que o Pai está com você em qualquer momento da sua vida. Agora, se você não é transformado por Deus, você nunca assume esse papel em Deus. Por isso que alguém que não é transformado pelo Senhor nunca vai viver o que o Senhor planejou para a sua vida. É por isso que o adversário não quer que você vá longe, porque ele quer te privar de experimentar a totalidade da glória de Deus para a sua vida. Ele quer te privar de viver o melhor de Deus para a tua história. Ele quer te privar de experimentar coisas grandiosas que Deus já determinou para a sua vida. Sabe qual foi a segunda coisa que Faraó não queria que o povo de Deus levasse? Diga comigo assim, os bens. Eu queria que você colocasse muito amor no coração para ouvir essa parte da mensagem. Eu quero assumir a responsabilidade aqui dessa parte da mensagem, amém? O pastor não me pediu para falar nada aqui, mas eu sou pastor de igreja, amém? Eu pastoreio igreja desde os 17 anos de idade. Eu tenho 34 anos de idade hoje, desde os 17 eu estou à frente de igreja. Eu tenho visto pessoas entrarem e saírem da igreja, eu tenho visto pessoas entrarem caídas e saírem de pé, eu tenho visto pessoas serem transformadas na casa do Senhor, e eu tenho conhecido o Deus que transforma a vida de pessoas. Agora entenda uma coisa, queridos, existe algo de Deus disponível para nós, mas existe algo de Deus que nós precisamos ter a ousadia para acessar. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo de número 3, que todas as bênçãos que nós precisamos já está liberada nas regiões celestiais. Agora, de que me adianta as bênçãos estarem liberadas nas regiões celestiais se eu não consigo acessá-las?
As regiões celestiais, elas estão disponíveis para aquele que entende uma disciplina espiritual para acessar aquilo que já é seu em Deus. Entenda uma coisa, o mundo natural se move por aquilo que é natural, mas o mundo espiritual se move por aquilo que é discernido em espírito. Para que você acesse as coisas espirituais, você precisa de uma disciplina espiritual, e você precisa acessar aquilo que está disponível do Pai para você. Faraó, quando queria segurar o povo de Deus no Egito, sabe o que ele disse? Olha, vocês podem ir pertinho e adorem o Deus de vocês, depois voltem. Sabe qual foi a segunda coisa que ele disse? Ele disse assim, ó, não levem os bens de vocês, não levem os animais de vocês. E sabe por que ele não queria que os filhos de Deus levassem os bens? Porque culto sem sacrifício não é culto. Pastor, o que é um sacrifício? Sacrifício era a oferta que eles entregavam no Antigo Testamento. Eles não ofertavam dinheiro como nós ofertamos hoje, eles ofertavam animais. Então todas as vezes que eles iam adorar a Deus, eles levavam animais para sacrificar. Só que Faraó queria que eles fossem adorar a Deus, mas não levassem animais. Se não tem animal, não tem oferta de adoração. Se não tem oferta de adoração, não tem a manifestação da glória de Deus, queridos. Sabe por que o nosso culto é válido? Porque nós entregamos para Deus a nossa oferta. Porque o culto sem oferta não é um culto que toca o coração de Deus. Diga para quem está do seu lado, a tua oferta revela quem você é para Deus. A sua oferta revela o quanto você confia em Deus. A sua oferta revela o nível espiritual que você está. Pastor, por quê? Porque a tua oferta te revela, a tua oferta fala quem você é. A tua mão, aquilo que a tua mão carrega, demonstra aquilo que você carrega dentro de você. Salmos vai dizer que se nós formos limpos de mão e puros de coração, nós veremos a glória de Deus. Salomão vai dizer assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Dentro do coração, a gente manifesta uma intenção, e quando a gente manifesta uma intenção, a nossa mão só faz aquilo que o nosso coração já determinou. É por isso que aquilo que você carrega na mão é aquilo que está determinado dentro do teu coração. A tua oferta revela quem você é no mundo espiritual. A única vontade que Faraó tinha, queridos, era que eles não levassem bens. Por quê? Porque se não houvesse bens, não haveria um culto agradável a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu queria que você respondesse isso com muita ousadia. Se nós fôssemos católicos, qual seria a forma que nós expressaríamos a nossa fé? Diga para esse irmão que está do seu lado, se você fosse católico, qual seria a forma que você expressaria a sua fé? Diga para ele assim, nós acenderíamos uma vela. Porque quem é católico e acende uma vela está manifestando a sua fé. Se você servisse a religiões que fazem sacrifício, você levaria um animal para sacrifício, e esse animal que você sacrificaria, manifestaria a sua fé. Entregaria lá um bode, entregaria lá uma galinha, para quê? Para manifestar a sua fé. Agora você é cristão, como que você manifesta a sua fé? Pergunta para esse irmão lindo que está do seu lado, como que você manifesta a sua fé sendo cristão? Diga para ele assim, trazendo incenso para a casa do Senhor, entregando uma oferta de adoração para Ele, entregando o seu coração genuíno para Ele, entrando neste lugar com alguma coisa para oferecer, entrando neste lugar para adorar a Ele com o seu melhor, entrando neste lugar para fazer a glória subir, para que a presença dEle possa descer, entrando neste lugar para entregar o seu tudo, sabendo que quando você entrega tudo, Ele tem algo mais para colocar na tua mão. Existe um tempo da sua vida que você sobrevive daquilo que você provê. A Bíblia diz, irmãos, que um belo dia Deus chama Elias para um chamado específico. Deus chama Elias para uma experiência pessoal. E sabe qual foi a experiência que Deus deu para Elias? Deus disse assim, Elias, vai até Serepta, porque eu vou ordenar a uma viúva que te sustente. Diga para quem está do seu lado, uma viúva. Por que não foi um empresário? Deus manda Elias ser sustentado por uma viúva. O que Deus estava querendo gerar em Elias? Deus estava querendo mostrar para Elias que Ele é o provedor e também Senhor. Porque Deus nunca vai ser Senhor de alguém que Ele não é provedor. É por isso que Deus estava chamando Elias para um particular. Quando Elias chega em Serepta, irmãos, a viúva estava passando uma crise.
Quando Elias chega em Serepta, a viúva não tinha nada em casa. O que ela tinha era pouco. O que sobrava para ela? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Diga comigo, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Elias chega na casa dela meio-dia. Olá, dona Maria, tudo bem? Eu vim aqui almoçar. Meio-dia, irmãos. Eu fico pensando se fosse hoje, pastor. Meio-dia, a gente chegando na casa de uma viúva, e quando ela abrisse a porta, você falasse, eu vim almoçar, e ela dissesse assim, pastor, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, só dá para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Já pensou o pastor falando assim, então traz para mim, eu vou comer primeiro, depois eu vou orar por você. Eu sei que você é sincero, irmão, o que você ia dizer? Você ia dizer assim, esse pastor não tem visão de Deus. Como é que ele vai na casa de uma mulher necessitada, come tudo que ela tem e depois ela vai orar? Mas foi isso que aconteceu. Elias chegou na casa da mulher, ela estava em crise. Sabe o que foi que ele fez? Falou, faz o bolo para mim primeiro, eu vou comer, depois que eu comer eu vou orar, e aí Deus vai fazer alguma coisa para a sua vida. Sabe o que aquela mulher fez? Ela ofertou tudo que ela tinha. Porque existe um tempo da sua vida que é você que provê o seu sustento, mas chega um tempo da sua vida que o sustento vai vir do sobrenatural. Quando você entrega tudo que é natural para Deus, Deus vai mover o sobrenatural para manifestar a glória dele sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquela mulher faz o bolo, ela entrega para o profeta come, depois que ele come, ele libera uma palavra: nessa botija não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, porque Deus será o provedor dessa casa. E durante o tempo que não houve chuva, essa mulher foi alimentada pelo Senhor. Aleluia. Vou virar um pouquinho esse ventilador aqui, tá bom? Diga para quem está do seu lado, tem um tempo da sua vida que aquilo que você precisa vem do seu trabalho, vem da sua capacidade e vem daquilo que você mesmo pode fazer. Só que tem um tempo da sua vida, querido, que você vai ser sustentado pela experiência que você vai desenvolver em Deus. Você vai ser sustentado pela provisão do Todo-Poderoso, para você saber que é Ele quem cuida da sua vida, é Ele quem cuida da tua história, é Ele quem provê o teu sustento, é Ele quem conhece a sua necessidade. 2020, se prepare, porque Deus vai surpreender pessoas aqui. Só quem está crendo nisso, por favor, adore a Jesus com a sua adoração mais alta que você puder nessa noite. E qual era a dificuldade dessa mulher? O marido dela tinha morrido e deixado uma dívida. E qual foi a dívida? O marido dela tinha sustentado profetas de pão e água. Quem era o marido daquela mulher? Obadias, que no tempo em que Jezabel e Acabe estavam matando os profetas, esse homem esconde profetas de 50 em 50 em cavernas. Então ele contrai uma dívida, sustentando os profetas de Deus. E a Bíblia diz que esse homem agora morre. E o credor agora bate na porta da mulher dele e diz assim: eu vou levar os seus 2 filhos, porque a dívida precisa ser paga. Essa mulher então ora, e o profeta chega na casa dela. Quando o profeta chega na casa dela, sabe o que ela faz? Ela entra para casa, conversando com o profeta diz: o que é que você tem em casa? Ela diz assim: a tua serva tem só um pouquinho de azeite. Sabe o que o profeta falou? É o suficiente. Entra, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai. Queridos, Mateus 6:6 vai dizer assim: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que estiver no secreto te revelará publicamente. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, nós estamos dizendo que aquilo que está acontecendo dentro é mais importante do que tudo que está acontecendo fora, amém? Quantos aqui são casados e tem filhos? Quando o momento da intimidade vai acontecer, o que você faz? Você entra no quarto e fecha a porta, não é assim? Por quê? Porque um filho pode passar do lado de fora, e quando ele passa, você vai se distrair.
porque aquilo que está fora, quando a porta está aberta, é mais importante do que o que está dentro. Às vezes o casal está dentro do quarto, mas um filho passa, e aí eles estão conversando, e eles param e dizem assim: peraí meu bem, peraí, menino, faz isso aqui ou faz aquilo ali. Aí de repente eles voltam à conversa, estão ali conversando, de repente cai uma panela, acontece algum barulho, alguém levanta e diz assim: o que está acontecendo aí? Abaixa essa televisão, abaixa esse videogame, eu e o seu pai estamos conversando aqui. Quando a porta do quarto está aberta, aquilo que está acontecendo fora distrai o que está acontecendo dentro. É por isso que Jesus disse assim: quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, porque Ele estava nos ensinando a valorizar o que está dentro e não se distrair com aquilo que está fora. Aquela mulher, irmãos, ela foi instruída nesse princípio: entra, fecha a porta da tua casa, fecha a porta com a tua família dentro, e Deus vai prover algo sobrenatural para você. Até aqui você foi sustentada por aquilo que o teu marido provia, mas a partir de agora, o Deus que você serve vai gerar a provisão para a sua casa. E a Bíblia diz que ela começou a derramar azeite na botija, e quando acabou a botija, acabou o azeite. Diga para quem está do seu lado: quando acabou a botija, acabou o azeite. Diga assim: o azeite nunca acaba se tiver botija. Qual é o nosso maior problema, irmãos? Que quando Deus fala conosco, a gente não usa a fé necessária. Olha o que o texto diz: acabando-se a botija, cessou o azeite. Diga para quem está do seu lado: a capacidade que você tiver de armazenar botijas vai determinar a capacidade de azeite que Deus vai liberar para a sua vida em 2020. Porque o azeite não para, o que acaba são as botijas. Aquilo que Deus tem para a tua vida não acaba, as experiências que Deus tem para você não acaba, a glória de Deus não acaba, a manifestação de Deus não acaba. O que acaba? A nossa maneira de se relacionar com Ele, de armazenar botijas. Está conseguindo entender isso? Sabe por que Faraó queria que eles não levassem holocaustos para o lugar da adoração? Faraó queria que o culto deles não subissem a Deus. Queridos, você precisa entender uma coisa: existem dois estilos de vida que nós podemos assumir para a nossa vida. Existem pessoas que vão se tornarem vítimas, e as vítimas sempre estão precisando da ajuda de alguém. As vítimas sempre estão precisando de uma palavra de consolo, elas sempre estão precisando da mão de alguém para consolar, sempre estão precisando da mão de alguém para ajudar. Mas existem pessoas que são protagonistas, e essas pessoas vão se mover com ousadia em Deus. Essas pessoas entendem que estão servindo a um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo faz. E essas pessoas vão assumir o risco de 2020 se mover com uma fé ousada, se mover com uma autoridade espiritual em Deus. 2020, Deus quer te dar uma condição de autoridade. 2020, Deus quer fazer você assumir um compromisso com Ele, de se mover na integridade, nos princípios do reino, para que Ele possa honrar a tua mão e o teu coração. E isso começa na tua fidelidade com Ele. Quando você começar a ser fiel com Deus, Deus vai começar a colocar grandes medidas na sua mão. Quando você começar a ser fiel com Deus, Deus vai começar a entregar na tua mão não apenas aquilo que é necessário para você sobreviver, mas Deus vai te entregar sementes maiores do que a sua capacidade de armazenar. Sabe o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 10? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dá pão ao que come. Diga para quem está do seu lado: o que dá pão, também dá semente. O pão, para quem come, e a semente, para quem planta. Sabe por que muitas vezes não tem tido semente na tua mão? Porque você só come e não planta. Tem gente que recebe o salário, come tudo e não planta. Tem gente que recebe a provisão de Deus, gasta com tudo na sua casa, mas não faz uma oferta de sacrifício para a igreja. Tem gente que pede a Deus um emprego bom, pede a Deus uma promoção, a promoção vem, primeiro ele promove a casa dele, os filhos dele, a família dele, depois o que sobra ele leva para Deus. Deus nunca vai ter você como prioridade se você não tiver Ele como prioridade. Ele é poderoso para dar semente, mas Ele também é misericordioso para dar pão.
O pão, queridos, é o sustento para o faminto. Todas as vezes que Jesus ia falar com a multidão, sabe o que ele entregava por último? Diga assim comigo: o pão. Sabe por quê? Porque o pão não é o mais importante. Mais importante é a palavra de vida que gera transformação. O pão alimenta só o corpo, mas a palavra de transformação edifica a fé. E uma fé edificada é um caminho aberto para Deus colocar provisão e mantimento na tua mão. Se você está entendendo, por favor, dá um toque nesse irmão e fala assim: essa é a hora de você dar um glória para disfarçar. Pergunta para esse irmão lindo que está do seu lado: você quer prosperar em 2020? Diga para ele assim: eu tenho um segredo, seja fiel, esse segredo não falha. Amém? Só quem entendeu isso pode aplaudir a Jesus. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: se nós queremos viver uma vida ousada em Deus, nós precisamos desenvolver uma disciplina espiritual de ousadia. Eu não estou falando para vocês daquilo que eu não vivo, eu estou falando para vocês daquilo que eu vivo. Quando Deus me chamou, queridos, eu não tinha como pagar uma passagem de ônibus para me mover de um lado para o outro. Quando Deus me chamou, Deus me fez uma promessa que me levaria para as nações. Deus me fez uma promessa que me levaria para pregar para multidões, me levaria para pregar nos 4 cantos da terra. Eu recebi aquela palavra e falei: meu Deus, como Deus vai me usar para falar nos 4 cantos da terra, se eu nunca saí nem do meu bairro? Como que Deus vai me usar para pregar nos 4 cantos da terra, se eu não tenho condições de comprar uma passagem nem para voar de avião? Mas entenda uma coisa: a palavra que Deus libera para você nunca está alinhada com a sua realidade atual. Pergunte por quê? Porque se a palavra que Deus libera para você, você sozinho consegue realizar, então não é a palavra dele. Porque a palavra que Deus libera para a nossa vida não é você que vai realizar, é Ele quem vai trazer a existência. É por isso que todas as vezes que Ele faz uma promessa para você, a promessa é maior do que a sua realidade, a profecia é maior do que o seu tempo. Por quê? Porque o Deus que você serve já está no futuro. Ele conhece o teu passado, vê o teu presente, mas já está te preparando para o futuro. É por isso que a palavra que Ele libera para você está lá na frente. Quando Deus falou com Gideão, Ele disse assim: homem valoroso e valente. Onde Gideão estava? Escondido no lagar. Só que Deus não estava falando com o Gideão medroso, nem estava falando com o Gideão que tomou a atitude de ir para o lagar. Deus estava falando com o Gideão que já tinha vencido o exército com 300 homens. Sabe por quê? O Deus que você serve já conhece o teu futuro. Diga para quem está do seu lado: o Deus que conhece o teu futuro sabe melhor do que você o que está te esperando. Então não se mova por aquilo que você sabe, se mova por aquilo que Ele falou ao teu respeito, porque aquilo que Ele falou ao teu respeito é grandioso. Se você crê nisso, por favor, aplaude a Ele com toda a tua força. Queridos, existem 2 níveis de oferta. Diga comigo: o primeiro nível é a oferta de obediência. A oferta de obediência é aquela que Deus pede, você dá. A primeira vez que Deus me pediu algo grande, eu entreguei e falei assim: meu Deus, eu estou voando na fé. Um dia eu estava no culto, e aí Deus falou para mim assim: me dá o seu carro. E eu falei: uau, estou ouvindo a voz de Deus, vou dar um carro. E aí eu entreguei um carro de oferta, irmãos, fiquei todo feliz. Falei: eu nunca vi pessoas entregando carro assim de oferta. Falei: eu acho que eu estou no ápice da minha fé, porque eu consegui abrir mão de coisas financeiras para servir a Deus. E aí depois, o Senhor Jesus disse para mim assim: aquilo que você dá quando eu peço, não é sacrifício, é obediência. O primeiro nível de oferta que a gente entrega para Deus é aquele que pede e a gente dá porque é obediente. Agora, sabe qual é a oferta de honra? Aquela que você dá antes de Deus pedir. Aquela que você dá antes dele queimar no teu coração, porque quando ele queima no teu coração, isso é obediência. Quando você entrega porque sabe que ele está falando, isso é honra.
A Bíblia diz que quando Jesus estava perto de ser sepultado, quem foi que foi visitar ele? Maria. E Maria levava o que, irmãos? Um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era o equivalente a 1 ano de trabalho. Logo aquela mulher se preparou para levar aquela oferta para Deus. E quando ela chega diante de Deus, sabe o que ela faz? Ela quebra o vaso. A Bíblia diz que Judas já calculou e falou assim: a gente podia alimentar muitas pessoas famintas com esse dinheiro. Aí Jesus olhou e disse assim: os famintos, os pobres, sempre vão estar com vocês, mas eu, nem sempre. Essa unção está preparando o meu corpo para a morte. Essa mulher entendeu o que precisava ser feito e entregou antes que Jesus pedisse. Isso é nível de honra, queridos. Existe um nível de honra que nós manifestamos quando nós entendemos o que Deus está nos pedindo. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 23 vai dizer assim: ai de vocês, escribas, fariseus, porque vocês dão a oferta do cominho e da hortelã, mas se esquecem da misericórdia e da justiça. Fazei essas coisas sem se esquecer das outras. O que ele estava dizendo? Não seja fiel só no dízimo, mas também entregue a sua oferta para aquele que está necessitado, porque uma da disciplina espiritual para a prosperidade é ajudar o próximo. Uma das disciplinas para a prosperidade é você entender a necessidade de alguém semear, querido, porque aquele que é semeador entende que cada vez que ele espalha uma semente, ele está preparando para o futuro uma árvore que vai alimentar muitas pessoas. Sabe o que eu vim aqui te dizer, queridos? Que 2020 é o ano que Deus quer desatar a sua vida. 2020 é o ano que Deus quer mudar a sua realidade. Eu comecei falando aqui do meu testemunho, mas eu não terminei o meu testemunho com você. Queridos, Deus já me levou para muitas nações para pregar. Eu já preguei em vários países, já preguei nos Estados Unidos, no México, já estive no Chile, já estive em Guadalajara, já estive em vários países, já viajei quase o Brasil pregando a palavra. Sabe por quê? Porque o Deus que faz promessas é o Deus que cumpre promessas. O Deus que faz promessas é o Deus que vai fazer todas elas se transformarem numa realidade na sua vida. Eu vim aqui para ser profeta de Deus na sua vida, para te dizer que Deus está te preparando para te levar para coisas maiores. É por isso que Ele está preparando o teu coração, é por isso que Ele está desenvolvendo a tua fidelidade, porque se você se transformar num depósito de Deus, coisas grandiosas Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, para a gente fechar isso, que quando Moisés entendeu que o que Deus tinha para a vida dele era grandioso, sabe o que ele fez? Ele falou: nós vamos sair daqui e vamos levar tudo que é nosso. Quando Moisés tomou essa atitude, sabe o que aconteceu? Diga para quem está do seu lado: eles não levaram só os animais, eles não levaram só a família. Deus ordenou que os egípcios arrancassem os pingentes de ouro, os colares de ouro, e colocassem na mão do povo de Deus. Sabe por quê? Porque eles voltariam para a terra da promessa, agora numa nova realidade. Eles iriam para a terra que mana leite e mel, mas iriam numa outra perspectiva de vida. Sabe o que eu quero liberar para a sua vida nessa noite, meu irmão? Aquilo que está na mão de alguém já está sendo preparado para colocar na tua mão, porque Deus é aquele que já tem preparado aquilo que você precisa. Alguém está carregando o que você precisa, mas no tempo certo Deus vai colocar na tua mão. Se você crê, por favor, levante a sua mão. Eu quero liberar uma palavra para você. 2020, todo o propósito que Deus te chamou para realizar, Ele vai te dar condições de ir até o fim. 2020, tudo aquilo que Deus falou ao teu respeito vai acontecer, e Ele te dará condições de fazer coisas grandiosas. Se você crê, por favor, dá um pulo dessa cadeira adorando a Deus nessa noite. Eu quero que você fique em pé e aplauda Jesus. Pastor, posso orar? Posso orar? Querido, eu queria que você segurasse a mão do teu irmão que está aí do seu lado e fechasse os corredores. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não te conheço,
É a primeira vez que eu venho aqui, mas Jesus te conhece. Ele conhece como você saiu de casa. Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele sabe o que está passando dentro do teu coração agora. O Deus que você serve não erra o endereço. O Deus que você serve conhece a tua vida, conhece o que você passou, conhece o que você está passando e conhece também o teu futuro. O Espírito Santo de Deus me fala que algumas pessoas saíram de casa hoje dizendo: Deus, fala comigo, porque se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais voltar. Sabe o que eu tenho de Deus para você nessa noite, meu irmão? Você vai voltar sim. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida. Ele está te dizendo: avança, continua, não pare. Ele está dizendo: a tua vitória está lá na frente, a tua vitória está na persistência. Aquele que colocou a mão no arado não é apto para continuar servindo a Deus se ele colocar as coisas de Deus em segundo plano, se ele olhar para trás. O Senhor te chamou para avançar, não para olhar para trás. O Senhor Jesus nessa noite vai te tocar de uma forma especial, porque Ele está te fortalecendo para esse ano. Culto aqui, esses dias de reunião aqui estão acontecendo para edificar a sua fé, porque 2020 você vai ir mais longe. 2020 Deus vai te levar além daquilo que você viveu em 2019. Se prepare. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Ele vai te batizar. Se você ainda não ouviu Deus, esse ano você vai ouvir. Se você ainda não sentiu a presença dEle na totalidade, esse ano você vai sentir. Alabassuri que dera baixeira e andarassuri andarácia. Você quer sentir Deus como você nunca sentiu? Então adore Ele como você nunca adorou. Você quer falar em outras línguas como você nunca falou? Então dê glória e aleluia como você nunca deu. Eu vou contar até 3 e você vai começar a adorar Jesus. Eu vou orar por você. O Espírito Santo vai pegar pessoas aqui. O Espírito Santo vai encher pessoas aqui. O Espírito Santo vai tocar pessoas aqui. Elas serão incendiadas. A glória de Deus vai começar a passar nesse lugar com uma onda gloriosa do poder de Deus. Eu conto 1 e eu repreendo todo medo. Eu conto 2 e o Espírito Santo vai começar a gerar no teu coração uma sede pelo Espírito. Eu conto 3. Isso, vai. Começa a sentir a presença dele aí. Alabandara xeri andarassuri andarácia. Alabandara xeri andarassúria. Elemondara xeri andarassuri andarai. Alabandara bassuri andarácia. Começa a receber a presença do Eterno. Começa a receber a presença do Eterno. Começa a ser cheio dele. Começa a receber o Espírito Santo nessa noite. Alabandara baixeira andarassuri andarácia. Elebandara bassuri andarai. Pode soltar a mão do teu irmão. Pode colocar a mão na tua enfermidade, porque hoje Deus vai curar pessoas aqui. Alavassuri que dera baixeira e andarácia. Algumas pessoas entraram esse ano com enfermidade. Ela vai embora hoje no nome de Jesus. Coloca a mão na tua enfermidade aí agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora. Sai agora no nome de Jesus. Revasseri mindara baixeri andarassuri andaras. Alabandara baixeri andarassúria. Alamondurgi asteri andarácia. Elebadara baixeri andarassúria. Alakindera baixeri andarácia. Elemondurgi asteri andarai. Elebadara bassúria. Elemondurgi asteri andarai. Isso é esse som que ele gosta de ouvir. Isso é esse som que ele gosta de ouvir. É esse incenso que sobe para ele e traz resposta do céu. Ei, querido, quando a tua adoração começa a subir, o céu começa a responder. 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 Deus está visitando a casa de pessoas aqui. Deus está visitando a casa de pessoas aqui. Você saiu de casa e deixou um problema, Ele está indo lá.
Você saiu de casa, deixou o marido, deixou o filho. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Se você crê, adora. Se você crê, exalta. Se você crê, bendiz o nome dele. Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, toma os teus filhos aqui nas tuas mãos, Senhor. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja próspera, Pai. Que essa igreja seja uma igreja cheia da tua presença. Que essa igreja seja uma igreja cheia da tua glória. Pai, que o Senhor possa abençoar a família dos pastores desse ministério. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada obreiro desse ministério. Que a bênção que eles carregam possa alcançar os teus filhos. Que a bênção que eles carregam possa alcançar cada membro dessa igreja. Que a bênção que eles carregam possa, Senhor amado, fazer parte da família espiritual desse lugar. Pastor, sabe o que o Espírito Santo falava no meu coração? 2019 foi um ano de muita dificuldade financeira para essa igreja. 2019 foi um ano de desafios para esse ministério. 2019 foi um ano que tudo que vocês fizeram foi por fé. Mas 2020 Deus está trazendo um novo tempo para esse ministério. 2020 Deus vai colocar novas medidas nas mãos de vocês. 2020 vai ser um ano que vocês vão se mover com velocidade. 2020 vai ser um ano que a dificuldade vai ficar em segundo plano. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a tua casa. Ele sabe que muitas vezes você privou a sua casa para cuidar do ministério, mas Ele está dizendo que o tempo da privação está acabando. Alabaxere andarassuri andaraço. Muitos dias você veio para esse lugar dizendo: Deus, o Senhor conhece a minha necessidade. Mas você não comunicou à igreja. Os irmãos aqui nem sabem, mas Deus conhece. Mas Ele te diz que esse ano Ele vai honrar a tua fé e Ele vai colocar recursos na tua mão. Deus vai começar a levantar pessoas nesse ministério. Não vai ser dificuldade para pagar aluguel, não vai ser dificuldade para pagar as despesas, não vai ser dificuldade para avançar, porque Deus vai dar condições para vocês avançarem com autoridade. Se prepare para uma nova temporada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite. Você quer que Deus mude a tua história financeira? Aprenda a honrar sacerdote. A palavra do Senhor diz que um leproso foi até Jesus. Você vai ler esse texto no livro de João. Eu te desafio a procurar esse texto na sua casa. A palavra do Senhor diz que o leproso foi até Jesus. Jesus coloca a mão sobre ele, ele é limpo. Quando ele é limpo, ele diz: Senhor, eu quero te servir, eu quero te acompanhar. Jesus disse para ele assim: olha, vai lá e leva uma oferta para o sacerdote. Você conhece esse texto? Talvez você nunca tomou consciência da profundidade desse texto. Jesus curou o leproso, mas disse para ele: entrega uma oferta para o sacerdote. Pergunte por quê? Porque qualquer pessoa pode ser usada para liberar uma palavra de cura para a sua vida, mas só quem tem autoridade para ser honrado com a sua semente é aquele que coloca a mão sobre a sua cabeça. Jesus curou a vida do leproso, mas mandou ele levar uma oferta para o sacerdote, que era o responsável da cidade. Qualquer pessoa pode liberar uma palavra para mudar a sua vida, mas existe um sacerdote que ora por você o ano todo. Existe um sacerdote que cuida da sua vida o ano todo. Quando você honra o sacerdote, o céu se abre sobre a sua vida. Quando você honra o sacerdote, o céu se inclina para você. Quando você honra o sacerdote, a manifestação da glória de Deus vem. 2020, se você entender isso, querido, se prepare. Grandes medidas Deus vai colocar na tua mão.
Se prepare, 2020, Deus vai abrir as portas que você não pode abrir. Sabe o que Deus me mostrava aqui, irmãos? Pessoas que sozinhas, escute isso, pessoas que sozinhas, com o seu dízimo, vão conseguir pagar o aluguel da igreja. Aonde estão esses ousados aqui? Diga, eu creio. Diga assim, Senhor, pode usar a minha vida. Sabe o que vai acontecer? Deus vai prosperar a tua empresa. Sabe o que vai acontecer? Deus vai prosperar a tua comissão. Deus vai prosperar a tua vida, não vai haver falta. Se você colocar esse desejo no teu coração de honrar a casa de Deus, Deus vai usar a sua vida como um depósito. 2019 foi um ano de muita crise para pessoas aqui. Queridos, não era essa a minha mensagem. Não era essa a minha mensagem. Mas o Senhor mudou tudo hoje. Olha a mensagem que eu preparei. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. 1 Reis 5 e 7. Mas eu estava falando aqui, passando o dedo, e o Espírito Santo dizendo, hoje não vai ser com esboço, porque hoje eu quero falar diferente. Hoje não foi com esboço, sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer liberar uma palavra para a sua vida. Eu não sou pregador de prosperidade, eu sou pastor de igreja local. Mas eu entendo quando o Espírito Santo de Deus está querendo fazer algo grandioso, diferenciado no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus está querendo mudar a realidade de pessoas aqui. O Senhor Jesus está querendo mudar a realidade dessa igreja, irmãos. A realidade da igreja nunca vai ser mudada se Deus não mudar a vida das pessoas da igreja. Porque para as finanças da igreja serem honradas, Deus precisa honrar os membros. Porque Deus precisa usar a mão de alguém. Faz assim com a sua mão. Que seja as tuas mãos que Deus vai usar nesse ano. Agora eu vou te dar um conselho. Cuidado, para Deus não te honrar e você se esquecer dessa palavra de hoje. A tua fidelidade vai te colocar sobre porções maiores. Se você for fiel a Deus, Deus vai te colocar sobre grandes medidas, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa prosperar a sua vida, a sua casa e a sua família no nome de Jesus, amém? Se você ainda não me segue no Instagram, hoje eu estou liberando perdão, amém? Mas se você não me segue, segue lá depois, Apóstolo César Tavares. Que Deus abençoe.